Falaremos hoje sobre o batismo de Jesus e o batismo das igrejas. Vamos começar pelo batismo de Jesus. É de se indagar, um espírito puro como Jesus, questão 621 do Livro dos Espíritos, ou 625, do mesmo livro, diz que Jesus é o espírito mais puro que pisou a terra. Aí indaga-se, um espírito puro, tal qual Jesus, precisaria ser batizado? João Batista pregava o arrependimento. O batismo para ele era para que a pessoa se arrependesse daquilo que tinha feito de equivocado. E ele foi avisado que estivesse até ele um homem em que o céu se abrisse, ecoasse uma voz, e também ele visse o Espírito Santo descer até esse homem, ele era o Messias. Então, João Batista, quando batizava uma multidão, ele sempre ficava atento para ver se apareceria este homem com essas características. Certa vez, apareceu um homem e pediu para ser batizado. E quando João Batista o batizou, o céu se abriu e uma voz, como se for um trovão, disse: "Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo." Neste momento, uma pomba desce e pousa em João Batista. A corporificação dessa pomba estava a demonstrar a presença do Espírito Santo. João imediatamente disse: "Olha, eu não sou digno de te batizar, porque o Senhor vai muito além de mim." Jesus disse: "Tal fato ocorreu para que se cumprissem as Escrituras." Então, Jesus não precisava de batismo. Jesus já era um espírito purificado, puro. E, ainda assim, Jesus disse aos seus apóstolos: "Ide pregai, aqueles que crerem, o batizem." O que é isso? Era uma liturgia, um ritual apenas? Não, não era. Era para demonstrar para aqueles seres que o batismo serviria como um chamado divino, como se fosse selar uma aliança daquelas pessoas com o divino. Essa é a função do batismo daquela época. O batismo pode ser por imersão, pode ser por aspersão e pode ser também por derramamento d'água. O batismo de aspersão é onde o sacerdote asperge uma água na criança ou no adulto. Na Igreja Católica tem depois a crisma, para confirmação do batismo. Então, esse batismo é meio capenga, né? Ele precisa de passar novamente para ser confirmado. Outras denominações fazem com a imersão do batizando na água. É meio complexo para ser um bebê, porque a possibilidade do bebê morrer afogado depois é grande. Existem denominações religiosas que só batizam aquelas pessoas que tenham convicção que querem seguir aquela fé, aquele dogma da dita religião. Outros fazem por derramar água, derrama água na cabeça do batizando. Esses 3 casos que eu estou a contar são situações que mostram uma liturgia para o batismo. Esse é o batismo das religiões.
que tem a ideia de que batizando se desliga o ser do pecado original. Ou põe ele para emergir, ou põe para aspergir, ou derrama água nele, ele está desligado do pecado original. Primeiro que é meio ou muito duvidosa essa hipótese de pecado original. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver com Adão e Eva, nem conheci. Era algo assim bastante sem propósito. Então, esses batismos das igrejas é muito mais ritualístico, e o Espiritismo respeita isso, mas é muito mais litúrgico, dogmático, do que algo de profundidade. Por isso que o Espiritismo não batiza. Porque para o Espiritismo, o verdadeiro batismo é a reforma moral, a reforma espiritual, a melhoria do ser, a busca da evolução. Que nada me adianta batizar e depois eu ir me enfiar no mundo das drogas. E aí por diante. Aquele batismo ficou como um ato simbólico. Você tem duas crianças, uma é batizada, outra não, ambas morrem, segundo outras tantas igrejas. Aquele que foi batizado vai para o céu. Aquele que não foi batizado vai para o limbo. É um negócio que eu não entendo até hoje, que é que está de limbo. O limbo, para mim, é um terreno extremamente escorregadio, né? E aí, qual a lógica disso? Ambas não tinham consciência de si, eram criancinhas. Uma foi para o céu, outra foi para o inferno por conta de um batismo. Onde está a misericórdia divina? Onde está o amor de Jesus? De Deus? Como diz João, Deus é amor. Aí Deus não seria amor. Ele dependeria da boa vontade daquele que se entregasse ao batismo ou não. Não tem lógica. Não há como se admitir essa situação. Então, o batismo das igrejas é bastante insustentável, embora respeitado pelo Espiritismo, porque o Espiritismo não faz nenhuma divergência com as outras crenças. Ele apenas consola e esclarece. E nos faz pensar, nos faz logicar, nos valemos da lógica. Um casal devidamente batizado, crismado, isso é apenas um exemplo. Tem um filho e não batizou e ele morreu. Aí o filho vai para o limbo. Mas o que adiantou então o batismo do casal? O casal não foi capaz de sustentar uma situação melhor para o seu filho. Então, se a gente fosse indagando, é algo que vai caindo por terra. Porque o significado de batismo é de conversão. Para a gente convergir, a gente tem que tomar uma atitude. Você vai de carro, vai virar numa esquina, você vai fazer uma conversão para aquele lugar que você virou. Então, metaforicamente, conversão é essa virada, essa guinada, essa atitude objetiva. Se é algo incompreendido, como é que pode querer dele uma conversão? Ele nem sabe o que está acontecendo. Essa é uma questão interessante. Me batizaram, eu era muito pequenininho. Não sei, era questão de meses ou menos. Eu não lembro de nada. Não funcionou muito bem, não. Eu fiquei ateu até os 26 anos. Por que eu deixei de ser ateu? Por conta do espiritismo. E de um fato profundamente marcante na minha vida. Então, aquela conversão ficou esquecida. Foi quando eu me dei diante de uma situação
bastante intrigante, aí eu virei a esquina, eu me convergi. Para onde eu me convergi? Para o Espiritismo. Por que você escolheu o Espiritismo? Eu não escolhi o Espiritismo. O Espiritismo me escolheu. É um ato bastante significativo, isso. Aí eu me sinto hoje verdadeiramente batizado nas explicações do Espiritismo, que deseja que façamos a caridade, que nos tornemos um homem de bem, está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo quer de nós isso, que nos coloquemos no lugar dos outros. Hoje, minha irmã, em Rondonópolis, Mato Grosso, agora também hospitalizada, desavisadamente ela escolheu o pior hospital. Pedras na vesícula. E deixaram a coisa aí além. Eu a transferi para um hospital que eu tenho bastante segurança, até porque o médico é um jovem de 72 anos, tem 47 anos de medicina e é muito dedicado, tem 4 residências e é goiano. Não sei se isso é mérito ou demérito, estou brincando. E ele já tomou as providências, já fez os exames necessários, vai passá-la pela cirurgia depois da manhã, 6 horas da manhã. Portanto, depois da manhã, vocês lembrem de uma moça muito querida, chamada Gisele Odilon Sandim de Queiroz. Vibrem por ela. E esse meu amigo é extremamente ateu, mas é um cristão ateu fantástico. Ele ajuda todo mundo. Ele pegou minha irmã, pôs no carro dele, levou para a clínica de imagem, entrou. E eu me pergunto às vezes se não tem cristãos à toa. Essa é uma pergunta que eu me faço, inclusive a mim mesmo, para começar. Que tudo deve se voltar à nossa própria individualidade. O autoconhecimento vem em primeiro lugar para nós, depois o halo-conhecimento, o conhecimento para fora. Colocar em prática o autoconhecimento. Isso, a meu ver, é o batismo da conversão. Nos convergirmos cada vez mais para o bem. Essa aliança com o divino, com o cósmico, é muito importante. Nos afaga o coração. Hoje eu fui muito ansioso. Ela é uma irmã adotada, mas eu digo que ela é irmã espiritual minha, porque eu me dou tão bem com ela e vice-versa, que eu acho que eu não daria tão assim com uma irmã. Ela me chama de Maninho, meu amor. Hoje eu orei por ela um tantão. Mudei de hospital, orei. E aí você vê o tanto que as ligações espirituais são profundas. O tanto que faz bem a gente convergir para o próximo e não divergir do próximo. Não quer dizer que a gente não possa colocar opiniões, não é isso. Até porque, se não dialogar, a gente não consegue entender o outro e o outro não consegue nos entender. Meu finado pai dizia que burro, emburrar, era para burro. Eu gostava dessa frase dele. O emburrar é para burro, não para ser humano racional, não para o racional. E aquilo ficou muito profundamente marcado em mim. Estou lutando também no dia a dia para não entrar nesse momento de burro, emburrando.
Porque senão eu não estou batizando-me. Eu estou afastando-me da moral cristã. A moral cristã é colocar no lugar do próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, o si mesmo tem que se amar. Quer dizer, nós temos que nos amar para amar o próximo. Não vamos dar conta de amar o próximo se nós não nos amarmos. Exemplificativamente. Uma pessoa está com dificuldade para subir uma escada. Se nós ficarmos no mesmo degrau daquela pessoa, a gente não consegue subir aquela pessoa. A gente vai para o degrau superior e acolhe esse ser da melhor maneira possível para levá-lo a escalar os degraus subsequentes. Então nós temos sempre que estar acima daquele que está necessitado. Não é orgulho, acima é no sentido de poder ajudá-lo, empreender todas as nossas forças para ajudá-lo. Eu conheço uma mulher que eu admiro demais, tenho um caminhão de gratidão para com ela, que certa feita eu caí, ela me levantou com uma facilidade. Eu tinha acabado de sair de um AVC. Os espíritos não gostam de mim lá no mundo espiritual. Eles querem me ver aqui a todo custo. E eu caí saindo de um banheiro e a senhora que trabalhava com a gente era uma pessoa mais idosa, né? Se ela fosse tentar me levantar, eram 2 no chão. Ela ligou para essa pessoa admirável e essa pessoa veio de carro voando, literalmente. E me levantou com uma facilidade ímpar, sabe? É uma mulher do bem, uma pessoa do bem, extremamente do bem, a que eu sou extremamente grato, eu faço questão de registrar isso. É uma pessoa que me ensina o batismo todos os dias, né? Me dizendo naquilo que ela acha que eu não fui bem, naquilo que ela acha que eu fui bem. Então esse é o batismo de cada dia. Não adianta a gente ir uma vez só e entrar na água ou aspersão. Aquilo passa, aquilo é esquecido. Agora, quando a gente luta a cada dia com os esforços para se melhorar, tornar um homem de bem, aí sim, o Espiritismo coloca isso. Que a verdadeira conduta do espírito deve ser se esforçar para se melhorar a cada dia. Esse é o alvo do espiritismo. E melhorar é um negócio doloroso, porque a gente sai da zona de conforto. É como se a gente caminhasse a um batismo consciente. Às vezes a gente esquece, sabe? Faz de conta que não é com a gente, faz cara de paisagem. Aprendi sobre isso esse dia mesmo. As pessoas falam cara de paisagem, eu fico imaginando, sabe que põe árvore assim na frente do rosto? Um gramado longo, não. Isso que é cara de paisagem, fazer assim, que não é com ele, com aquela pessoa que está me falando algo que não me agrada. Eu faço de conta que não é comigo, eu não dou conta. Eu realmente não consigo ainda. Se isso é bom, eu não consegui. Eu sou extremamente ativo. Saber o que está acontecendo, onde é que eu errei, etc. Enfim, isso é meu. Isso é do comportamento do Emerson, da personalidade do Emerson. Eu não estou colocando isso aqui como receita para ninguém. Não há receita de bolo para evoluir. Há esforço para evoluir. Esse é o batismo de cada dia. Como é que está o nosso batismo visto sob este ângulo da evolução espiritual? Essa indagação que eu deixo é o que eu gostaria de falar. Agradecê-los por confiar no nosso trabalho, por estar conosco nessa caminhada e pedirmos a Deus, a Jesus, os bons espíritos,
que acolham as nossas súplicas, se merecedoras, que tranquilizem os nossos corações e que, em especial, a minha querida irmã Gisele Odilon Sandim de Queiroz, que ela consiga vencer esse momento que ela vai sofrer uma cirurgia depois da manhã, está hospitalizada, com muitas dores, precisando fazer uso de morfina por conta de uma vesícula, graças a Deus só uma vesícula, e que com certeza é uma prova para ela, porque quando se retirar a vesícula vai ter que mudar o hábito alimentar. E mudar, como eu falei, é algo sempre complicado. Mas vamos pedir força para ela, para mim também, acolher essa minha irmãzinha querida mesmo, e que na próxima segunda-feira estejamos fortes, firmes, para a nossa live, agradecendo a todos, ao Leandro, a Sandrinha, a todos que estão nesta caminhada conosco. Que assim seja.